aí, beleza? Meu nome é Ciro dos Santos, também conhecido como Tubarão do Marketing. Sou estrategista digital e especialista em fazer o teu Instagram, o perfil do Instagram, monetizar. Ou seja, vai transformar o seu Instagram em dinheiro, algo que faça vender de verdade. Entenda o seguinte, esse treinamento tem início, meio e fim. Então, é muito necessário que você me acompanhe em cada um desses módulos, cada uma dessas aulas. Serão apenas 3 aulas, mas serão aulas extensas, densas, para poder fazer com que você consiga, de fato, monetizar o seu perfil no Instagram. Nada de baboseirazinha, para cima para baixo, nem lenga-lenga, eu vou direto ao ponto, cada um desses passos. Mas é importante você começar assistindo essas aulas com papel e caneta na mão, alguma coisa que você possa anotar para que você consiga manter uma linha de raciocínio e consiga não só visualizar as aulas, mas você também consiga anotar essas aulas, tirar suas anotações e também que você consiga implementar cada uma das coisas que eu vou falar com você, para você de verdade entender como é que funciona. Já nessa primeira aula, nesse primeiro módulo, eu quero que você já vá se familiarizando comigo. Eu gosto muito de usar um quadro, eu tenho uma lousa, eu gosto de usar essa lousa para poder fazer com que você aprenda melhor. É mais didático, eu acredito que seja mais didático, né? Então, a gente vai lá para minha lousa e a gente já vai começar essas aulas, beleza? Então, bora lá. Beleza, então vamos lá. Para você entender o que é necessário para você vender, seja em qualquer lugar, seja na internet, seja no físico, seja no Instagram, Facebook, YouTube, qualquer uma dessas plataformas, você precisa basicamente de 3 coisas, que eu chamo dos 3 pilares, tá? Os 3 pilares da venda, que é basicamente o seguinte: você precisa de um tráfego, mas qualquer tráfego? Não, tráfego direcionado. Você precisa de outra coisa, você precisa também de um produto, mas qualquer produto? Não, um produto que ele precisa ser diferenciado e ele precisa ser escalável. E pode ficar tranquilo que você vai entender cada uma dessas coisas. Se você não sabe o que é tráfego, eu vou te falar o que é tráfego. Fica tranquilo. Lembra, é um passo a passo de início, meio e fim. E a terceira coisa é o ponto de conversão. Tá? E eu também vou te explicar o que significa isso. Ponto de conversão. Beleza? E eu quero que você entenda que os 3 pilares é como se fossem 3 pés de uma mesa, onde cada um desses pés tem uma função específica e ela é extremamente necessária. E eu vou botar como tráfego, produto e conversão. Por quê? Porque se você tira um desses pilares, eventualmente acontece isso aqui. A mesa ela não se sustenta, ela vai cair. Então é necessário que você preste atenção em cada um desses pilares, que são os pilares que nós iremos desenvolver de acordo desse mini treinamento, desse mini curso gratuito, beleza? Então, vamos primeiro partir para o tráfego. A gente vai falar primeiro dessa parte, porque ela é parte que eu acredito uma das partes mais importantes. Por quê? Porque sem tráfego, sem movimento, sem pessoas, não tem como você vender. Concorda comigo? Por exemplo, não tem como vender para o vento não compraria de mim. Se fosse, a gente estocaria vento. Então, vamos lá. Tráfego. O que é o tráfego basicamente? Imagina o seguinte, né? Uma rua, beleza? E o que acontece nessa rua? Ela tem tráfego de carros, né, que se movimentam para lá e para cá o tempo inteiro, beleza? Basicamente, isso é um tráfego dentro do Instagram ou de qualquer outra plataforma. Tráfego são pessoas circulando em um determinado espaço, em um lugar específico, pessoas indo e voltando, passando ali dentro daquele ambiente, beleza? Isso é tráfego dentro do Instagram. E basicamente, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a gente tem 2 modalidades de tráfego: o tráfego pago e o tráfego orgânico. Tá? O tráfego pago, você põe dinheiro, beleza? E no tráfego orgânico, você disponibiliza tempo. Não existe nada de graça. Nada de graça. Ou você põe tempo ou você põe dinheiro. E no tráfego orgânico, você não bota grana, você trabalha com o tempo, fazendo o quê? Produzindo conteúdo. Tá?
produzindo conteúdo. E nesse treinamento, basicamente, a gente vai focar muito no tráfego orgânico, né? O tráfego pago, eu trago um pouco mais ele dentro do método TCO, esse treinamento gratuito. Não tem como eu explicar isso para você a respeito do tráfego pago, porque é muito mais complexo e profundo, beleza? Mas eu quero que você foque no tráfego orgânico, direcionado e orgânico. Quero que você foque basicamente nisso. Existem duas maneiras de você fazer tráfego. Você tem a maneira que eu considero, né, a maneira errada e a maneira certa. Então, a maneira errada é basicamente o seguinte: como que você faz para gerar tráfego? Para gerar tráfego aleatório e sem sentido, que basicamente é isso que a maioria faz. A maioria sai fazendo isso. Pode ser que você esteja enquadrado nisso, pode ser que não, mas é importante você saber como que você faz para gerar um tráfego aleatório sem sentido, ou seja, que não vai a lugar nenhum. Porque é muito mais fácil você acertar quando você sabe onde é que você está errando, beleza? Então, eu pontuei algumas coisas que acredito que acontecem na maioria das vezes para você gerar tráfego aleatório e sem sentido. Por exemplo, deles, foto de biquíni, tá? Foto de biquíni é uma coisa que, por incrível que pareça, é sim tráfego aleatório e sem sentido. Postar fotos de biquíni, né? Fotos de sunga, né? Fotos em geral exibindo o corpo. Especificamente, se você não trabalha com isso, não trabalha com esse tipo de produto ou serviço, não é legal você fazer esse tipo de coisa. A outra coisa, por mais incrível que seja, por mais legal que seja, são, por exemplo, reels de gatinhos, vídeos de gatinhos, vídeo de cachorro, vídeo de coisa fofinha, né, que faz que as pessoas fazem aquele famoso, oh, que bonitinho, né? E aí, isso aqui gera tráfego sem sentido, porque lembra que tráfego é fluxo de pessoas para um determinado lugar, dentro de um determinado lugar. Então, como a gente está falando de um perfil no Instagram, esse tipo de tráfego não é um tráfego legal. Mas existe ainda um outro que também é pior. Por exemplo, está muito em alta vídeos satisfatórios. O que são vídeos satisfatórios, Ciro? São aqueles vídeos que não sei se você já viu, provavelmente sim, de pessoas cortando sabonete, o sabonete tudo cortadinho assim, acaba bonitinho, depois você fica, caraca, dá aquela sensação, som dividido de tela. Parece muito no TikTok isso, principalmente em cortes, tá? Então, vídeos satisfatórios também. Por quê? Porque as pessoas que vão estar ali, elas, ok, vão olhar por olhar, tá? Então não é muito legal você fazer esse tipo de tráfego, já que nós estamos falando de um tráfego direcionado, tá? Não é um tráfego qualquer, é um tráfego direcionado, focado em atrair seguidores que queiram comprar, beleza? Não são seguidores aleatórios que querem ficar vendo vídeo de gatinho, a não ser que você esteja dentro do nicho de gatinho, beleza? Dentro do nicho de gatinho, beleza? Outra coisa também que gera tráfego aleatório sem sentido, usar tudo quanto é tipo de trend. O que é trend, basicamente? São aquelas coisas em alta, aqueles vídeos em alta. São vídeos que você vê que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Se não faz sentido para o seu nicho de atuação, não faz sentido para você usar isso, beleza? Então, e você está percebendo que eu estou falando muito da palavra nicho. Nicho, nicho, nicho. O que é nicho de atuação, Ciro? Nicho, basicamente, é uma fatia, tá, de mercado que você atua. Então, por exemplo, tem um mercado inteiro, né, e você vai atuar numa fatia desse mercado. Então, no meu caso, por exemplo, eu atuo no mercado nós chamamos de MMO, que é Marketing Money Online, né? Ou Make Money Online, que é ganhar dinheiro no digital, que ajuda as pessoas a ganhar dinheiro no digital. E a gente vai para um outro subnicho, eu trabalho num outro subnicho que é mais profundo ainda, ou seja, é uma fatia menor do que essa fatia ainda, que são de pessoas que ajudam pessoas a ganharem dinheiro no Instagram. E ainda eu vou mais um pouquinho ainda, mais um sub ainda. Pessoas que ajudam pessoas a ganharem dinheiro no Instagram usando o seu conhecimento. Então, esse é meu subnicho, beleza? Eu tô lá dentro. E aí tu vai ver qual é o teu nicho de atuação, tá? Com base nisso. Outra coisa que gera tráfego aleatório e sem sentido é basicamente você falar sobre política, tá? E novamente, aqui eu não tenho partidário em lugar nenhum, beleza? Mas se você não está no nicho de política, não faz sentido você falar sobre política. Por quê? Porque quando você fala sobre política, você divide público. E venda é volume. Quanto mais pessoas com foco naquilo que você tem para vender, melhor. Você atrair isso melhor. Tá? E a gente vai chegar nesse ponto. Fica tranquilo. Não desanima que a gente vai chegar lá. A gente
te falei, as aulas são densas, então preste atenção. Outro tipo de coisa que a maioria das pessoas faz, e isso já está há muito tempo jogado por terra, que é você seguir para ser seguido. Sabe aquela galera que tem uma cacetada de seguidores, assim, ela tá seguindo uma porção de gente, ela tem uma porção de seguidores, mas segue uma porção de gente também. Então, isso não funciona. Por quê? Porque o Instagram, inclusive, entende como algo chamado de spam. E ele abomina essas contas que são spam. E ele faz o seguinte, ele derruba o alcance dessas contas. Ou seja, você vai postar e você não vai conseguir alcançar ninguém. Porque ele vai começar a derrubar os alcances até o momento onde é que teu alcance vai chegar a zero. E aí, acabou o jogo para você. Vai ter que criar um outro perfil do zero. Beleza, Ciro, você me falou como que eu faço para gerar tráfego aleatório e sem sentido nenhum. Mas, então como é que eu faço para gerar tráfego que de fato vão atrair seguidores no compra? Então, aqui a gente vai aprender a atrair seguidores. Mas seguidores qualquer? Não. Seguidores qualquer não. Seguidores que queiram comprar o seu produto ou serviço. E aqui é onde é que a brincadeira começa. Quando a gente fala em atrair seguidores através de conteúdo, o seu conteúdo, ele precisa ser estratégico com foco no produto ou serviço que você vende. Ciro, mas como que eu faço para poder, né, gerar conteúdo estratégico com foco no meu produto ou serviço que eu vendo? Tá? Basicamente é o seguinte, você vai trabalhar em cima das dores, desejos e aspirações do seu público dentro do seu nicho. Ou seja, aqui a gente, por exemplo, dentro de dores, a gente tem os medos também, né? Muita gente usa medo. E isso faz com que quando você começa a trabalhar em cima disso, né, focando a solucionar as dores ou os medos, a fazer a pessoa, né, desenvolver os desejos dela, coisas que ajudam ela a se conectar com os desejos dela e dar os caminhos para que ela consiga chegar nas aspirações dela, isso é um conteúdo estratégico. Mas para chegar nesse nível, você precisa entender uma outra coisa, que é basicamente algo chamado de funil do Instagram. Tá? Pode ser que vocês tenham ouvido falar nisso, pode ser que não, mas é importante você entender como que funciona. Vamos lá, funil, beleza? Entende o seguinte, aqui no funil existem três camadas, uma camada de atração, uma camada de conexão e uma camada de venda. E ele é exatamente assim, porque imagina como se fosse um funil furado, tem vários furinhos nesse funil, tá? Porque a galera fala assim, ah, mas é um funil de verdade, ele é, né, todo mundo já viu um funil, tudo quanto é líquido que eu coloco aqui em cima, pode ser o volume que for, ele vai ser a mesma quantidade aqui embaixo, só que num espaço menor. O funil, no Instagram ou em qualquer outra área de vendas, ele funciona o seguinte, entra as coisas aqui, as pessoas aqui, algumas delas saem pela lateral, por esse furo, e outras vão descer para o próximo nível. No outro nível, algumas vão sair e outras vão descer, e no outro nível, mais algumas vão sair e outras vão comprar. Então, o funil ele funciona basicamente assim. Beleza, Ciro, e como é que funciona isso? Eu tenho atração, conexão e venda. Na atração você vai usar o feed. O feed ele é extremamente necessário para você atrair novas pessoas. Por quê? Porque o feed ele estoura a bolha dos seguidores. Ou seja, se você tem, sei lá, 500 seguidores, desses 500 seguidores, tá? Quando você posta no feed, o Instagram entrega uma parte para os seus seguidores, uma parte para não seguidores, uma parte para seguidores, uma parte para não seguidores. E aí ele vai fazendo isso, uma parte para seguidores, uma parte para não seguidores. Mesma coisa aqui, pá e aqui. Então ele vai dividindo isso e você consegue estourar a sua bolha, beleza? Então o feed ele vai servir para que você atraia pessoas para dentro do seu Instagram. Como? Através daqueles conteúdos que eu falei, de dores, desejos, medos, você tem que saber tudo isso do seu cliente, né? Do seu público. E aí, a gente vai para o próximo nível, o nível da conexão. Como é que você gera conexão com essas pessoas? Basicamente é o seguinte, você vai gerar conexão através dos stories do Instagram. Por quê dos stories? Porque eles ficam dentro da base dos seus seguidores.
dificilmente você vai estourar a bolha dos seus seguidores e vai alcançar não seguidores, beleza? Então, nos stories você vai gerar conexão. E aí existe uma analogia, tá, que ela vai te ajudar bastante, que ela é o seguinte. Vou dividir aqui o Instagram em duas partes. Não sei se você é do meu tempo assim, né? Mas se não for, você depois procura. Porque é o seguinte, existe um cara chamado Superman, tá? Superman, ele é um cara que basicamente é o seguinte, ele tem duas facetas, né? Duas personalidades. Ele tem a personalidade que é do Clark Kent, que seria ele não Superman, e tem ele como um Superman, que seria o super-herói, o imbatível. O Clark Kent, quem é o Clark Kent? Clark Kent normalmente é aquele cara que tem os problemas da vida, ele enfrenta os problemas da vida, problema de relacionamento, problema com o trabalho. O bastidor dele ele é meio conturbado, entre aspas. E quem é o Superman? O Superman é o cara do mundo perfeito. Ele é o perfeitinho, é o que tem os olhos brilhando ali, né? Onde é que todo mundo quer ser ele. E aí, essa analogia ela serve o seguinte: feed é o Superman, stories, você é o Clark Kent. Que aí gera conexão quando você é Clark Kent. As pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais próximo você estiver do seu público, melhor, para que você consiga gerar conexão com eles, beleza? E, por último, a gente chega no último nível desse funil, que é o direct. O direct é aqui onde você vai fazer as vendas, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa te chamar no direct e você conversar com ela. Porque ela já foi atraída pelo feed, você postou lá uma coisa, chamou a atenção dela, e ela ficou, né, agora prestando atenção em você. Aí você vai começar a postar os stories que vai gerar conexão com essas pessoas. Ela fala, caramba, ela é como eu. Poxa, ela me conhece, ela entende com as minhas dores, ela entende onde eu quero chegar, ela me conhece. E aí, em algum momento nos stories, você vai falar assim, olha, se você quer que eu te ajude com isso e isso, me chama no direct. E a pessoa vai te chamar no direct. Quando ela te chamar no direct, você vai fazer basicamente o quê? Você vai vender para ela, tá bom? Então, aqui a gente falou sobre tráfego, agora a gente vai para a segunda parte, que não é menos importante, é muito importante, tanto quanto isso. Eu te expliquei basicamente aqui como que funciona para você atrair através de um tráfego direcionado no formato de orgânico, beleza? E agora a gente vai para a próxima etapa, próximo pilar, que é o tipo de produto que ele é diferenciado e escalável também. Então, deixa eu apagar aqui, porque eu quero que você entenda isso na íntegra, tá? Cada passo é muito importante, como eu disse para você. Então, deixa eu até apagar aqui para ficar um quadro mais limpo, mais puro visualmente para você, beleza? Então, a gente vai agora pro produto. O produto que ele é diferenciado, ele é escalável. O que é um produto escalável, Ciro, basicamente? Basicamente é o seguinte, um produto escalável é um produto onde é que eu consigo vender ele para o mundo inteiro sem problema nenhum. Eu não vou ter problema em vender para o mundo inteiro. Por quê? Basicamente eu não tenho barreiras, entre aspas, que me façam que isso aconteça. Então, vamos lá. Beleza. Quais são os produtos que não são escaláveis para a didática ficar mais interessante? Os não escaláveis eu vou separar aqui como não escaláveis e escaláveis. Beleza? Os não escaláveis são, por exemplo, produtos físicos. Eles não são escaláveis. Tá? Eu vou explicar o porquê cada um deles. Outro produto não escalável, venda de serviços. Venda de serviço. E por último, mas não menos importante, é o produto de afiliado. Afiliado não é escalável. Eu vou te explicar cada um, como que funciona. Os produtos físicos, basicamente, são o seguinte. Vamos supor que seja esse piloto. Tá? Esse piloto é um produto físico.
né? Esse apagador é um produto físico, esse quadro é um produto físico, né? O microfone que eu estou usando é um produto físico, a câmera que eu estou usando para gravar é um produto físico. Então, é um produto físico, ele não é escalável. Por quê? Porque, por exemplo, eu dependo de muita logística, eu dependo de estoque. Por exemplo, se acabar o estoque disso aqui, ferrou. Se eu fizer mais venda do que realmente eu tenho de produto em estoque, eu estou ferrado para poder entregar. Eu vou ter que me virar. E se a fábrica fechar, e se falir a fábrica? E aí? Então, ele não é um produto escalável, tá? Ele acaba não sendo um produto escalável. Outra coisa, venda de serviço. Ciro, por que venda de serviço não é escalável? Porque imagina o seguinte: tudo que é escalável possui uma coisa, tudo que não é escalável, limite. Se tem limite, ele não é escalável. Tá? E aqui na venda de serviço, a gente tem um limite que é democrático, às 24 horas do dia. Por mais que você trabalhe 24 horas por dia com a venda do seu serviço, vai chegar um momento que você não vai aguentar escalar mais. Você não vai ter 25 horas, você não vai ter 26, você não vai ter 24 e meia. Você vai ter 24 horas e aqui você vai começar a brecar. Isso se você não pirar antes, porque trabalhar 24 horas por dia ninguém merece, né? E aí a gente tem um outro, um afiliado. Por último, mas não menos importante, um produto que não é escalável, não é diferenciado, é o afiliado. Então é o seguinte, por que ele é diferenciado? Produto diferenciado. Produtos físicos. Cara, para você criar um produto físico, ele não é diferenciado, tem um gasto de energia absurdo e é bem provável que você não vai conseguir. O segundo, que é o venda de serviço. Basicamente, muitas pessoas elas vão conseguir até trazer ele como diferencial. De repente no atendimento, de repente numa maneira de prestar serviço, de repente num equipamento, alguma coisa do tipo. Mas ele não vai conseguir escalar. Lembra? Ele precisa ser diferenciado e escalável. Tem a palavrinha "e" aqui, né? Esse prefixozinho "e". E, por último, mas não menos importante, o afiliado. O afiliado ele tem uma parada. Ele não é nem diferenciado e nem escalável. E o que é afiliado, basicamente? Eu quero que você pense o seguinte, naquela sua tia, sua prima, sua amiga que vende Natura, Avon, Boticário, seja lá o que for, né? E aí, basicamente, aqui, vamos botar como um exemplo da Natura, tá? A Natura. Beleza. A Natura, ela é a produtora, a que cria o produto, tá? E a sua tia, a sua amiga, alguém que você conhece que vende a Natura, basicamente é uma afiliada, tá? Então, todo mundo que vende um produto que não é seu, mas é de outra pessoa, é um afiliado. E dentro do digital, a gente tem duas vertentes, basicamente. Hoje, você consegue ser afiliado de produtos físicos, por exemplo, a Amazon, Shopee, Magazine Luiza, todos eles possuem produtos físicos que você pode se afiliar, vender e ganhar uma pequena comissão por aquilo. E a comissão não é muito grande. A gente está falando de comissões de 7%, 10%, são comissões bem pequenas. E você pode se tornar um afiliado de um infoproduto. Ciro, agora tu complicou a parada toda. O que é infoproduto? Infoproduto basicamente é o seguinte: info de informação, produto de produto. Então, é um produto de informação. Por exemplo, sabe aquela faculdade IAD, né, à distância? Ali eles vendem produtos de informação. Ali é um produto de informação, é um infoproduto. Por quê? Porque você consome ele de maneira online também. Produto de informação você consome de maneira online, sem sair de casa. Tá? Então, um afiliado, ele tem um problema. Qual o problema? Primeiro, o produto não é dele. Já começa por aí. Normalmente é de outra pessoa. Se aquele cara, né, que vamos falar assim, a Senatura, desistiu de vender, ela não quer mais vender, tu tá ferrado. Simples assim. Você não vai. De repente você conseguiu até ganhar algum dinheiro com aquilo e ele desistiu de vender. Ou então fechou a filiação, ele não quer mais ter afiliado, vai vender sozinho. E aí o que vai acontecer? Simplesmente você vai ficar com as mãos na frente e a outra atrás, porque você não vai conseguir vender mais aquele produto e vai demorar de novo a pegar um do zero e conseguir escalar ele para você ganhar algum dinheiro, beleza? E por que não é escalável, Ciro? Porque é o seguinte, aqui no máximo, você vai ganhar 50% de comissão, estourando 60% de comissão. Só que tem um detalhe,
o seu rosto não vai aparecer. Ciro, mas eu não quero aparecer, eu sou tímido, sou aquilo. Tudo bem, não tem problema. Mas entenda o seguinte, quando você tem um rosto, e a gente vai ver isso, fica muito mais fácil de você vender, tá? Muito mais fácil mesmo. Ou você acha que, por exemplo, quando você, não sei se você já procura saber ou não, mas procura saber, vai em afiliados e procura algum produto ou serviço, você vai ver que os infoprodutores, que são chamados, essa galera da Natura aqui, o dono da Natura, são infoprodutores dentro do nosso mundo. Eles basicamente fazem o seguinte, eles pegam e botam as imagens deles, os vídeos deles, para que você divulgue os vídeos deles. Por quê? Porque se em algum momento ele quiser de parar de vender aquele produto, ele consegue vender outro usando a imagem dele. Por quê? Porque ele já tem uma autoridade para falar a respeito daquilo. Ele já tem um posicionamento para falar a respeito daquilo. Então, quais são os tipos de produto escaláveis? Bom, produto escalável são infoprodutos. E calma o teu coração, tá? Ciro, mas você não falou aqui que infoproduto não é escalável? Não, não. Eu disse que trabalhar como afiliado não é escalável. E temos dois tipos de maneira de trabalhar como afiliado, com produtos físicos e infoprodutos. O infoproduto ele é escalável. Por que ele é escalável? Porque é simples, muito simples. Ele só depende de uma plataforma e nessa plataforma você vai hospedar o seu treinamento, né? E a pessoa só vai fazer um cadastro. Ela só precisa de um cadastro. Ela fez o cadastro, a plataforma incumbe de entregar o produto para ela no meio dela. E provavelmente você já passou por isso. Você já recebeu algum treinamento, de repente você se inscreveu em alguma coisa gratuita, tipo esse, por exemplo, onde você recebeu um e-mail com a plataforma te enviando o link de acesso. Né? E hoje você está vendo no YouTube isso. Só que provavelmente se você procurar esse vídeo no meu canal, você não vai achar, se você não tiver o link. Entende? Então, dá para poder fazer por aqui sem problema nenhum. E como eu disse, os infoprodutos, eles são basicamente o seguinte: info mais produto. Produto de informação. E esse info aqui, ele tem meio que como se fosse, ele é usado duas vezes, né? É um produto de informação dentro da informática, né? Tá? Que é para você ficar isso na sua cabeça, dentro da informática. Mas, Ciro, é qualquer infoproduto? Não, não é qualquer infoproduto. Aí é que está a sacada. Aqui é que está a sacada. É o seu infoproduto. É o seu próprio infoproduto. Beleza? Eu vou te falar como é que faz isso tal, e como é que você pode fazer para poder conseguir chegar nesse nível. Beleza? E agora eu vou te falar do último ponto, do último pilar, tá bom? Antes da gente já passar para a próxima aula, que é o pilar de que, não sei se você lembra, mas comenta aí embaixo, antes de eu falar, hein? Já comenta aí, no YouTube bem embaixo, beleza? Qual é o último pilar? Vamos lá. 3, 2, 1. Isso mesmo, correto. Provavelmente você nem escreveu, mas tudo bem. Conversão. Ou também vendas, beleza? Por quê? Porque não adianta nada eu ter tráfego, eu ter um produto, eu não conseguir vender esse produto, não vai funcionar. É como eu ter um estoque em casa sem ele sair de casa, sem eu fazer qualquer tipo de venda, alguma coisa do tipo, beleza? E aí, a gente vai dividir aqui de novo, tá? Eu vou te falar o que não é ponto de conversão e o que é ponto de conversão. Deixa eu botar aqui um é desse lado aqui. Por exemplo, uma das coisas que não é o feed do Instagram, feed do Insta. Outra coisa que não é ponto de conversão para vendas, ok? Para vendas especificamente. Nessa metodologia, não é. É o YouTube. YouTube não é um ponto de conversão. Outra coisa também que não é. Grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp também não é ponto de conversão nenhum. Não é ponto de venda ali dentro. Outra coisa. Lista de transmissão do WhatsApp. Não é. Sabe aquelas listinhas chatas que você fica recebendo uma porção de mensagem uma atrás da outra? Isso não é ponto de conversão.
E o que que é isso então, Ciro? Isso aqui são pontos de conexão. É diferente, tá? São pontos onde é que você vai gerar conexão com o seu cliente, com o seu lead. Ciro, mas e o feed? Você falou que é para atrair e tal. Então, é um ponto de conexão, é um ponto de contato para gerar uma conexão. Porque através daí a gente vai depois para os stories e tal, e você já viu na parte anterior como é que funciona. Então, basicamente, Ciro, o que que não é conversão? O que que não é um ponto de conversão, um ponto para vendas? Cara, tudo aquilo que não é a última coisa que o seu cliente vai ver, ou que o seu seguidor ele vai ver. A última coisa, tá? Se não é a última coisa, não é um ponto de conversão. Ciro, então, o que que é um ponto de conversão de verdade? Vou te falar, algo muito simples. Uma página de checkout. Não, é uma ponta de conversão, tá? A página de checkout ela é um ponto de conversão. Por quê? Porque o cliente ele vai vir daqui, ele vai vir de tudo quanto é canto. Beleza. Mas quando ele chegar aqui, exatamente aqui, aonde ele vai decidir se vai comprar ou não. Então, isso aqui precisa ser bom, precisa ser atraente também. Isso aqui precisa fazer com que o cliente compre de você. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Essa é a primeira parte, onde eu te expliquei tudo, cada uma das coisas, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para que você consiga sair daqui já monetizando no Instagram, basicamente. Fazendo as coisas para começar a monetizar no Instagram, tá? Porque provavelmente logo de cara você não vai conseguir, é bem provável, eu quero te adiantar isso. Você não vai ficar rico da noite pro dia, não vai funcionar. Principalmente se você não pegou o bônus que eu deixei para você logo na sequência da inscrição, onde você teria direito a comprar um e-book que é R$ 47,00 por R$ 9,90. Principalmente se você não pegou aquilo, vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo, beleza? Mas a gente vai agora para a segunda aula. Bora lá.